Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Estamos aqui hoje à noite para estudar mais uma vez a palavra de Deus, para louvar a Deus. Antes de entrar aqui no culto, estava orando, pedindo para Deus me usar como instrumento, e eu peço a Deus que Ele possa nos usar como instrumento todos os dias da nossa vida. Bom, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido uma ótima semana. Quem está assistindo de casa também, espero que tenha tido uma ótima semana, e peço que Deus abençoe também a próxima semana de vocês. Bom, a gente vai começar com o louvor, tá? A gente vai começar cantando Poder para Salvar, porque Deus é o nosso Salvador. Deus enviou o seu Filho para morrer, para salvar as nossas vidas, e só Ele, apenas o nosso Deus, tem o poder de salvar a todos nós. Então, irmãos, vamos pedir para vocês acompanharem aí com a gente esse louvor muito conhecido, um louvor que ele é muito importante também, tem uma letra muito importante, né? Vamos lá? Necessitam de um amor perfeito.
Amém, irmãos. Irmãos, ainda em momentos de culto aqui, queria fazer uma leitura bíblica com vocês, tá? Que diz o seguinte, vamos ler todo mundo juntos, em voz alta? Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, assim como eu disse no início do culto, só Ele tem o poder para salvar, porque Ele é o primeiro e o último. O primeiro que surgiu e vai ser o último que a gente vai ver, o último que vai vir em salvação, buscar todos nós. É isso, irmãos. Vamos ainda entoar um outro louvor aqui. Então, um louvor que fala sobre esse Espírito de Deus que traz a salvação, traz o amor, traz o cuidado. Vamos entoar um cântico do único e verdadeiro Deus, em espírito e em verdade, estejamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Ainda voltando aqui, né, para o nosso momento, eu queria fazer uma leitura bíblica que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo de 11 ao 15. E diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Aleluia. E nesse momento, queria convidar vocês para o nosso momento de dízimos e ofertas. Então, esse é um momento em que a gente não entrega apenas nossa oferta, o nosso dízimo, mas nós entregamos também a nossa vida. É um momento de entrega de bens, mas de vida, principalmente, onde a gente também coloca diante do altar o que a gente tem de dificuldade na nossa vida, o que a gente recebeu e por isso nós queremos retribuir a Deus tudo o que nós temos recebido. Então, é um momento para a gente ofertar a Deus. É um momento para a gente não pensar em dinheiro, mas em pensar no que a gente quer doar do nosso coração a Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos entoar mais um louvor, tá? Que é o louvor Jesus em tua presença, porque nesse momento de entrega de vidas, aqui a gente quer estar na presença de Jesus Cristo para entregar a Ele tudo que nós temos. Vamos lá, irmão Claudici. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui.
Amém, irmãos. Amém. Uma letra muito, muito poderosa, né? E nesse momento eu queria convidar o pastor para fazer uma oração por esses dízimos e ofertas que foram entregues no altar de Deus e pelas vidas das pessoas que estão aqui e que estão acompanhando a gente também de casa. Queria, por favor, passar a palavra para o Senhor poder nos trazer uma oração, uma palavra de Cristo para nós. Amém. Boa noite, querida Igreja de Cristo. Estamos felizes, alegres, porque nós estamos aqui louvando ao nosso Deus. Amém? Como é bom servir ao Senhor. Queridos, nesse momento de oração, entre muitos e muitos pedidos que nós temos, nós vamos colocar diante de Deus a vida da nossa querida irmã Maria Coutinho, que sempre tem necessitado das nossas orações. Ela tem sofrido, com um problema renal e isso nos preocupa, Nossa irmã Maria, ela às vezes fala com o irmão Isaac: eu queria tanto estar no culto, queria tanto estar lá com os irmãos, e isso nos deixa feliz e um pouco triste, porque feliz por saber que ela ama a nossa igreja, ama a igreja que ela pertence, mas que devido à saúde ela não pode estar presente e acaba ficando desejosa de estar aqui e não pode. Então, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Amanhã podemos ter alguma dificuldade, vamos aproveitar. Eu quero também colocar aos irmãos que nós possamos começar a orar pelo Brasil. Esse ano é um ano eleitoral, no final do ano aí, não sei necessariamente qual vai ser a data das eleições, mas já precisamos estar orando pelo futuro do nosso país, pelo presente do nosso país também, colocar diante de Deus o que virá para o próximo ano. Pastor, nós estamos no ano, nós estamos ainda no mês 4, só que infelizmente nos últimos anos a maioria dos políticos não trabalham só pela campanha, e aí na verdade só trabalham 3 anos e são todos eles. Então que a gente possa orar pelo nosso país, que vive um momento de dificuldade economicamente, outras situações. Se você tem um pedido, se você tem aí alguma coisa diante de Deus, coloque diante do Senhor, coloque diante de Deus, porque Deus conhece os nossos corações e as nossas necessidades neste momento. Eu sei que os irmãos da internet vão ver o culto depois, vão assistir o culto depois, mas também vão estar orando por todos os propósitos. Excelso Deus, querido e maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade mais uma vez, como aqui o nosso irmão Mateus falou ao Senhor, agradecendo por estar aqui na sua casa, louvando, adorando, bendizendo o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, abençoe todos os pedidos que aqui foram colocados, verbalizados diante do Senhor. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, todas as nossas famílias, todos os irmãos e irmãs, membros da Igreja Batista de Amizade. Ó Deus, obrigado por cada vida, cada lar, cada família. O Senhor esteja abençoando, Senhor, os nossos lares. Oramos, ó Deus, especial pela vida da nossa irmã Maria Coutinho, que não pode estar presente. O Senhor abençoe sua saúde, seu lar, sua família. Deus, abençoe o nosso Brasil, Senhor. Vivemos um momento difícil, está se achegando, Senhor, as eleições, que o povo brasileiro possa ter consciência, pesquisar e ter cuidado ao tomar uma decisão do seu voto, porque nós estamos exercendo a nossa cidadania, exercendo a democracia que foram conquistadas com tanta dificuldade por pessoas lá atrás, e que hoje nós temos e podemos aproveitar, não desperdiçar o nosso voto, não votar em alguém que prometa alguma coisa e sabemos que não vai cumprir. Abençoe, Senhor, o nosso presidente, os nossos governantes, Senhor, todas as nossas autoridades, Senhor, possa estar cuidando, guardando, Senhor, em nome de Jesus. Esteja abençoando o nosso estado, Senhor, como o nosso irmão Silvio colocou. Eu pude perceber, ó Deus, a ver isso, essa guerra que às vezes se torna uma guerra religiosa, ó Deus, e não é esse intuito, mas nós acabamos causando, Senhor, a perseguição. Abençoe, ó Deus, o mundo, ó Deus, os nossos cristãos que estão
por esse mundo, Senhor, pregando o Teu Evangelho, buscando a Sua face, Senhor, e com tantos desafios de pregar e levar a missão. Senhor, abençoe neste momento a nossa mensagem de agora, que vamos aprender e ouvir a Tua palavra, podemos guardar na tauba do nosso coração, tendo a certeza que Jesus está voltando. Nós precisamos nos preparar para este grande dia. Nós pedimos a Deus essas bênçãos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos. Considerando que os irmãos têm encontrado, Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre Ele veio, Ele foi, mas Ele vai voltar. Amém? Ele veio, Ele foi, mas Ele vai voltar. Irmãos, nós vamos pensar hoje sobre a volta de Jesus, a volta de Cristo. E é interessante pensar, quando você vai para o Antigo Testamento, o AT, apresentam 300 profecias que foram cumpridas em Jesus, sabia disso? Ou seja, mais de 300 profecias durante todo o Novo Testamento se cumpriram em Cristo. Na volta de Jesus, ele sendo o quê? O Messias, falando da vinda de Jesus. Quando nós vamos para o NT, nós vamos para o Novo Testamento, também apresentam mais de 300 promessas de que Jesus vai voltar. E nunca devemos esquecer desse feito, porque foi dita pelos apóstolos, e nós, a Igreja de Cristo, precisamos crer e apresentar, porque nós somos quem? A noiva de Cristo, e nós estamos aguardando o quê? O nosso noivo, nós estamos aguardando o quê? As bodas do Cordeiro. O pastor deu esse ensinamento, se você quiser acessar, na nossa lição no dia 23 de janeiro, as figuras bíblicas da igreja, a noiva de Cristo. Nós aprendemos que nós somos a noiva de Cristo. E o que uma noiva fica? Segundo, claro, que é uma leitura do judaísmo, nós temos a cultura brasileira que é o contrário, né? É o noivo que espera pela noiva. No judaísmo é o contrário, né? A noiva que espera o seu noivo. E nós somos a igreja de Cristo que estamos ansiosamente esperando. E é importante declarar, e o irmão Silvio aqui também no seu momento de oração falou, nós temos várias festas cristãs no Brasil. Entre elas, no domingo passado, nós celebramos uma, que é o quê? A Páscoa. Mas existem várias outras festas, como a Semana Santa, que é praticamente a Páscoa, as festas juninas, Corpus Christi, né? E ainda nós temos também o Natal, que nós sempre esperamos. Infelizmente, como a Páscoa, o Natal, outras festas cristãs perderam seu verdadeiro sentido. A Páscoa não é mais sobre, né, a morte e ressurreição de Jesus, o Natal não é sobre, né, o aniversário do nascimento de Jesus, tem outras evidências, e isso nós temos como Igreja de Cristo apresentar, mas logo virá essa festa que nós tantos aguardamos, que é a festa do Natal, mas também nós não devemos esquecer que tem uma festa que nós não sabemos o dia e hora que ela vai acontecer. Só que essa festa, além de não ter nem dia nem hora para acontecer, segundo Mateus 24, versículo 33, nem o dia nem a hora, mas ela também não tem hora nem dia para terminar. Será uma festa que vai durar toda a eternidade. E pastor, mas que festa é essa?
Mas que festa que o senhor está falando que vai acontecer? Não tem um momento para acontecer, não tem um dia, e ela vai durar quanto tempo assim, eternamente? E quando ela vai começar? Lá em Mateus, repetindo 24:36, mas o texto todo diz: quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Que vai ser o quê? A volta de Jesus. Ele veio, ele foi, mas ele vai voltar. E a primeira coisa que nós precisamos nos preparar, porque não sabemos quando acontecerá. Você sabe o dia que Jesus vai vir? Ou o dia que Jesus vai voltar? Até Paulo, nas suas mensagens, nas suas pregações, no seu início no seu ministério, ele achou que a vinda de Jesus fosse acontecer no seu tempo. Muitos de nós pensamos que Jesus vai voltar em nosso tempo, mas não sabemos quando vai acontecer. Mas o importante é que nós devemos estar preparados, porque um outro texto, Mateus 24, leia o capítulo 24 de Mateus, que é muito bom, mas eu quero te chamar a atenção para o capítulo 30, versículo 42 a 44 do Evangelho de Mateus 24, diz assim: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria a sua casa fosse arrombada. E não deixaria, por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Ele veio, ele foi, mas ele vai voltar. E por isso nós precisamos estar alerta, porque não sabemos quando isso vai acontecer. E eu te pergunto, você tem andado, ou você está em vigilância com a sua vida? Pois Jesus pode voltar a qualquer momento. Lembre-se que Deus é onisciente, nós não somos. Por nós não sabermos o tempo da volta de Jesus, ou o nosso tempo, porque mesmo que Jesus não venha, mas eu parta para o Senhor, ou seja, eu venha a falecer, Jesus veio para mim, porque já acabou. Enquanto há vida, há esperança. Quando não há vida, não tem mais esperança. Esse dia já está marcado, mas não na nossa agenda, e nem na agenda de Deus. Pastor, como assim? Porque Deus não tem agenda. Porque a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia como 1000 anos é como um dia. Então Deus precisa de agenda? Quem é eterno precisa de agenda? Nós é que precisamos de agenda. Eu às vezes fico conversando com o Silvio: pastor, eu queria que o dia tivesse 48 horas, porque 24 horas não dá não, falta tempo. Mas já pensou um dia para Deus ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Então Deus não tem agenda. Tem o pregador: não, a agenda de Deus não tem agenda não, irmãos, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo que vai acontecer no seu tempo determinado. Que agenda é essa? Deus sabe de tudo. E quando eu vou para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: porém o dia do Senhor, ou seja, esse dia do Senhor é o dia do juízo final, chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão sumir. Por isso que eu falo, irmãos, que nós não devemos estar apegados a esse mundo vai acabar, vai destruir, nada vai ficar. E por que nós somos tão apegados às coisas materiais e esquecemos do principal, a nossa vida espiritual com Jesus? Às vezes nós estamos vigiando tão bem a nossa casa, mas a nossa vida espiritual não está sendo vigiada. Às vezes nós estamos tão preocupados com a porta que não está bem trancada, mas a porta do nosso coração está escancarada e está entrando tudo aquilo que não é de Deus. Que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é que entra ou que sai, porque a boca fala o que está cheio o coração. Quando eu vou para a carta de apóstolo Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 diz: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Olha só, Pedro falando, Paulo falando, Jesus falou, na calada da noite. Versículo 3: quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo
e seguro. Então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Mais uma vez, Paulo falando que a vinda do Senhor será como um ladrão quando ninguém esperar. Por isso que nós pagamos, segurança, por isso que a gente tem câmera, tem tudo. Porque se soubesse o dia, a gente precisaria de pagar segurança, a gente sabe quando vai ser atacado? Não. A nossa vida espiritual, irmãos, é constante. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, os príncipes desse mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, isso que o irmão Silvio colocou. Infelizmente, irmãos, quando você liga a televisão em determinados momentos, eu estava ligando ali, vendo o repórter, e o jornal está passando isso toda hora, que você quer ver notícia, você só vê isso. Aí eu falei com o Daís, hoje e ontem também, você já percebeu que eu acho que todas elas, não sei se eu estou enganado, mas a maioria delas colocaram temas de teor religioso. Inclusive, num grupo lá, botaram que o símbolo do carnaval desse ano tem o 666. E eu fui ver, o símbolo está lá, que é Rio Carnaval 2021. Eu falei, o povo está viajando. Em vez de orar e buscar Deus, ver coisa onde não vê. Não, o símbolo do carnaval é o 666. Aí eu estava lembrando, não sei se você lembra que no carnaval passado, o último carnaval que aconteceu, teve uma cena lá que o diabo carregou Jesus. Aí diz que por causa dessa cena, ficamos 2 anos sem carnaval. Aí Deus falou, mas esse final dessa coisa, Jesus foi vitorioso, que até um pastor fez a cena lá no carnaval. Não vou discutir se isso é certo ou errado. Eu falei, caramba, só botaram uma parte da cena, mas não botaram depois. Houve até, irmãos, a igreja não está evangelizando, e no carnaval teve evangelismo de uma escola que não tem compromisso com Deus, irmão. A gente está vendo coisas difíceis. E nós temos que nos preparar, porque Jesus está voltando, a gente não sabe a hora, está se preocupando com tantas coisas, mas não preocupado com a palavra de Deus. Vamos para Apocalipse 16:15, diz assim, escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, ou seja, das suas vestes, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Já pensou Jesus voltar? E aí aquele que a gente falou que ia para o inferno, vê a gente, você não subiu não? Você não foi não? Você não foi arrebatado não? Não fui, fiquei. E aí? Vai ser uma vergonha, como se você estivesse nu diante de todo mundo, porque a gente pregou tanto que Jesus está voltando, a gente falou tanto que a gente está seguindo o caminho certo, que a gente buscou a Deus, e nós ficamos, irmãos, Jesus está voltando. Ele veio, ele foi, mas ele vai voltar. Precisamos nos preparar, porque, segundo, os sinais evidenciam a sua volta. Mesmo que Jesus não tenha deixado nenhuma data certa, ele disse que haveria o quê? Sinais. Sinais que mostrariam que ele estava chegando. Um primeiro sinal que eu lembro é a decadência moral e espiritual humana. Quando eu vou para Mateus 24 de novo, mas o versículo 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A iniquidade é o quê? É o pecado, é tudo isso, é a moral humana hoje, irmãos. Tem países, tá? Eu não estou falando como esses pastores falam achismo, eu não fui no país, então não posso falar com propriedade aquilo que eu não vi. Mas existe lei em alguns países que você andar nu na rua é permitido. Eu não vou dizer qual país porque eu não sei, mas tem já países que já permitiu, tá? Entendeu? Então aí não é moral, não é imoral. Já tem países que pode transar no meio de qualquer lugar. Irmãos, isso é o que? A decadência moral. E Jesus falou que viriam por se multiplicar o quê? A iniquidade. Quando a gente só vive para o pecado, o amor vai se esfriar. E é isso que nós estamos vendo. Até em nossos arraiais nós estamos vendo isso. As pessoas já não têm o amor, a misericórdia pelas pessoas, até dentro das nossos arraiais, e ainda que faremos falar do de fora.
Segundo sinal, abandono surgirão falsos profetas e falsos cristos. Mateus também 24, versículo 5, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e ganharão muitas pessoas. Em outras, enganarão até os escolhidos. Irmãos, tem muita gente, irmãos. Aqui nós vemos o Henri Cristo, né? Se dizia Cristo, conhecia tudo, vida de luxo e tal, e tinha seguidores, irmãos. No tempo de Jesus também, e vai surgir outros. Vão surgir Messias e vão surgir outros por aí. Nós temos que tomar cuidado. O verdadeiro Cristo falou isso conosco. Falsos profetas, irmãos, de ver cada coisa, é sopro ungido, é vassoura ungida, é tudo sendo vendido em nome da fé. Então, irmãos, isso não deve a gente ficar preocupado com o que ele está fazendo, mas mostrando que isso é um sinal da volta de Jesus. Opa, Jesus falou isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar vigiando, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Então, eu tenho que estar preparado. Surgirão, irmãos, falsos profetas e falsos cristos. Como aconteceu na época de Jesus, está acontecendo hoje. Terceiro sinal que eu vejo, abandono da fé. Eu vou para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Irmãos, você vê pessoas com a sua fé abalada, e aí alguém, mas faz esse ritual aqui que vai dar certo, a pessoa faz. Irmãos, cristãos com objetos ainda de idolatria dentro de casa. Eu visitei, irmãos da igreja, que você chega lá, você não acredita, que você olha assim, você vê, falei, meu Deus, por que essa pessoa não abandonou? Aí você vê um quadro, como eu sempre falo, né? Chega em muitas casas, tem lá o quadro lá do Salmo 93, Salmo não sei o quê. Então, qual é o sentido da palavra de Deus? Não está onde? Não está no coração, está na parede, está na porta, está em qualquer lugar, tem que estar dentro do coração. Estão abandonando a fé, abandonam a fé e dão ouvidos a ensinamentos de demônios, irmãos. Porque o inimigo, como eu falei, nós brincamos às vezes de ser cristão, o inimigo não brinca da sua missão que ele tem que destruir. Outra coisa que nós encontramos, surgirão as guerras. Mateus 24 de novo, versículo 7, parte A, uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Né? Rumores de guerra, nós estamos vendo aí a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu vejo, meu irmão, Jesus está voltando, o pessoal desesperado, irmãos, Jesus falou isso, e nós esquecemos, nós já tivemos 2 guerras mundiais, guerra civil e guerra não sei da onde, tudo contra. Isso não é para assustar o cristão, não, isso é para ficar, ao mesmo tempo, claro, triste pelas vítimas que tem lá, que estão acontecendo, mas é ver que isso é um sinal que Jesus já deixou pronto para nós, reino contra reino. Você vê que os interesses de muitos não é pelo bem do povo, e sim pelo poder. Até a igreja hoje está envolvida nisso. Escândalos aí para todo mundo ver, todo mundo olhar. Pastores envolvidos. Então, irmãos, é isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Outro sinal que eu vejo, desastres naturais. Mateus 24, o mesmo versículo 7, agora a parte B. Diz assim, em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Você vê que a natureza hoje, não sei vocês, eu tenho apenas 35 anos. Mas, irmãos, quando eu era criança, outono era outono mesmo. Primavera era primavera mesmo. Verão era verão mesmo. Hoje, irmão, você está em janeiro, está chovendo, está totalmente diferente. Você está em abril, irmãos, a natureza está aí. Por quê? Pela destruição humana. Vários desastres nosso país agora viveu lá, Petrópolis, agora Angra dos Reis e outros lugares, fora os que não noticiam aí no país e no mundo, são desastres naturais. Por quê? É claro que Jesus, onisciente, sabia que a ação humana destruiria aquilo que Jesus nos convidou a cuidar, que é da nossa natureza. Os desastres naturais estão aí, todo ano tem terremoto em vários países. Tem países que estão mal se recuperando de um terremoto, vem outro de novo.
No Haiti, irmãos, quase todo ano tem terremotos em outros países. Outro sinal que eu vejo, falso sentimento de segurança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, já li, mas eu vou ler de novo. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre ele. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Irmãos, quando aparece um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, seja o que for, da parte da polícia, prometendo que ele vai dar segurança, que vai coisa, irmãos, a Bíblia diz falso sentimento de segurança. Pode ver, irmãos, está tudo tranquilo, está tudo bem, quando vê do nada, bum, essa até bomba, né? Explode, acontece alguma coisa, até na nossa vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensar que está tudo bem. A gente tem que continuar com a mesma oração quando a gente tem quando o problema está ali duro, difícil. A gente tem que orar com a mesma vontade quando está tudo bem, porque a gente não sabe quando vai ter a reviravolta da vida. A gente tem que estar preparado. Cuidado, irmãos, com falsas promessas, falsos que nós estamos vendo aí. Outro que os irmãos pediram oração agora, perseguição da igreja. Mateus 24, agora versículo 9 e 10. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos o odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Irmãos, tem país que você dizer que você é cristão, você está se condenando à morte. E pode ser comunista, não comunista, qualquer país, até porque nesse país que acontece, nem comunista é, historicamente falando. Irmãos, a perseguição vai acontecer em tudo, até se vir aqui. E a igreja está parada, esperando a perseguição chegar para a gente orar. Chega esperando a perseguição vir para a gente dobrar os nossos joelhos. Não, tem que ser agora. Pastor, qual outro sinal? O último para a gente não estender muito para outro ponto. A pregação do evangelho em todo o mundo. Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim. Enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, Jesus não virá. A volta de Jesus, irmão, será presidida de sinais. Você está atento a eles? Tudo isso que eu falei com vocês, eu falei alguma coisa nova? Falei alguma coisa que não aconteceu ou não está acontecendo atualmente? Aconteceu no passado e está acontecendo agora? É isso, você tem que estar atento. Jesus, os sinais estão acontecendo. Ele veio, ele foi, mas ele virá. Precisamos nos preparar, porque não sabemos qual será a nossa última oportunidade. Conta-se uma história, você talvez já tenha ouvido, que um dia uma rainha, acho que era a rainha Vitória, não sei muito, decidiu visitar uma escola. Uma escola, foi num país lá, num local, numa cidade, só que ela não avisou. Ela foi assim. Automaticamente, quando chegou lá, todo mundo ficou surpreso e envergonhado, porque ninguém estava preparado com uma pessoa tão importante como uma rainha. A professora ficou envergonhada, os professores, toda a direção da escola. E a partir daquele dia, eles passaram a ficar o quê? Preparados. A rainha não falou que ia voltar e realmente não voltou, mas todos os dias elas ficaram esperando. Jesus não vai ter a segunda oportunidade. Jesus vai vir. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Pode chegar, fica à vontade. Deus abençoe a sua vida. Amém? Boa tarde. Tudo bom? Pode chegar. Pode sentar aí. Então, Jesus, ele vai vir, mas diferente dessa escola, ela poderia até ter uma outra oportunidade, mas a rainha não veio. Jesus virá, e nós não vamos ter a oportunidade, porque Jesus vai nos encontrar bagunçados, preocupados, sem saber para onde vai, para onde vou, e meu Deus, mas não vai ter, porque Jesus ele veio como advogado, agora ele virá como
juiz. Não mais para nos salvar, porque ele já morreu na cruz, já fez tudo que fez por nós, já nos deu direito à salvação, já morreu por mim e por você. Agora ele virá para julgar. Apocalipse 6, versículo 15 a 17 diz assim: então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas escravas ou livres, se esconderam nas cavernas debaixo das rochas das montanhas e gritaram para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está que está sentado no trono. Nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá aguentá-la? Talvez hoje seja a última oportunidade que você vai ter de tomar a sua decisão em Jesus. E aqui o pastor está falando porque isso é verdade. Aqueles reis vão ficar escondidos. Jesus veio, a ira agora é a ira do Cordeiro, não é mais o advogado. Agora ele veio para subjulgar aquilo que nós tivermos feito pelo meio do campo, ou mal ou bem. Então aproveita a oportunidade que Jesus te dá hoje. Ele veio, ele foi, mas ele vai voltar. E por isso não sabemos qual vai ser a sua última oportunidade. Aproveite a oportunidade que tenha hoje, para que você não caia sobre a ira do Cordeiro. Hoje nós estamos sobre a graça do Cordeiro, sobre o amor do Cordeiro, sobre a misericórdia de Deus. Mas naquele grande dia, não. Conta-se que um amigo, depois de muitos anos, encontrou um outro amigo numa sala num tribunal. E ele era advogado. E ele viu o amigo lá, né, sendo réu, e aí reconheceu ele, foi lá: ô meu amigo, o que aconteceu? E um falou: não, eu tomei umas decisões erradas, estou aqui. Olha só, você tem advogado? Não, me conseguiram um advogado para mim aí, mas você não quer que eu te defenda? Não, eu posso te defender. Ele rejeitou a defesa do amigo. Aí ele foi absolvido, cometeu o erro de novo. E aí foi para o tribunal, chegou lá e encontrou o amigo. Só que o amigo dele agora não era mais advogado, era juiz, tinha passado. Aí ele ficou todo feliz: o juiz é meu amigo, foi lá falar com ele: você vai me... olha, naquela vez que você me pediu, eu podia, mas agora eu tenho que cumprir a lei, porque agora eu não sou mais advogado, eu sou o juiz. E condenou ele. Jesus já veio para ser o nosso advogado. Jesus já advogou em nossa causa. Jesus já morreu na cruz. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como o supremo juiz. Ele veio, ele foi, mas ele vai voltar. Precisamos preparar, porque a maior esperança para o que creem. Porque a volta de Jesus é a maior esperança para nós que cremos. Essa é a única razão da existência da igreja. Essa é a única razão de nós pregarmos o Evangelho. Quando eu vou para Mateus, capítulo 24, versículo 31, diz assim: a grande trombeta tocará, e ela mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de todo lado do mundo até o outro. Aí versículo de Mateus também, 24, versículo 31, mas aí nós podemos ler primeiro Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, abençoados do meu Pai, ou seja, vinde benditos do meu Pai, herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas só poderá ficar feliz com essa voz aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador da sua vida, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Só esse pode dizer: eis-me aqui, meu Pai, me leva, eu não vou ficar mais aqui. Quando eu vou para Apocalipse, eu gosto desse texto muito, irmãos, Apocalipse 7, de 9 a 17, é uma leitura grande, mas eu quero ler para vocês. Diz assim: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram todas as nações, tribos, raças e línguas, estavam de pé diante do trono do Cordeiro.
vestidos de roupas brancas, tinham folhas de palmeiras nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus, que está assentado no trono, o Cordeiro que vem à nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostado o rosto no chão, e adoravam a Deus, dizendo: amém, ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força, amém. E todos os líderes me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe. Aí versículo 15 continua: eis que são os que atravessaram são e salvos a grande perseguição. São as pessoas que levaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, elas ficaram brancas. Versículo 15: por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santo templo, e aquele que está assentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor, forças ou castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes de água da vida, e a enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Essa é a maior esperança da igreja. É a esperança de que quando nós estivermos lá diante do trono de Cristo, seremos julgados sim, mas nós servimos a Cristo, então nós entregamos a nossa vida a Ele. E todo choro e toda lágrima que hoje nós teremos, nós passamos, nós sofremos, será enxugada pelo próprio Cordeiro. E para concluirmos, Hebreus capítulo 3, versículo 7, 8 diz assim: assim como diz as Escrituras, hoje, se você ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Muitos estão endurecendo o seu coração para Deus. Aquele que endurece o coração é o que rejeita a mensagem do Evangelho. É triste, mas a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, que leva à vida eterna, e são poucos que vão trilhar. Em Mateus 7,13, a porta é estreita, e o caminho difícil leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Infelizmente, o caminho largo que conduz à perdição, ou seja, ao inferno, muitos trilham por ele. E qual será a escolha sua hoje? Você vai escolher a porta estreita ou a porta larga? Lucas 13, 24. Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Não rejeite a ação do Espírito Santo sobre a sua vida hoje. Não rejeite a mensagem de salvação que Deus está te dando. Ele veio, Ele foi, mas Ele vai voltar. Não duvide, essa promessa é repetida várias vezes, em todos os sinais nós podemos ver. Jesus está voltando. Você quer se preparar para essa volta? Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele vai mudar a sua vida por completo. Essa é a oportunidade que não é o pastor Jovelino que está dando, não é a igreja que está dando, é Jesus que está te dando essa oportunidade. Tome essa decisão em Cristo, entregue: Senhor, eis-me aqui. Eu tomo a minha decisão em Cristo, porque Deus vai mudar toda a sua vida, Deus vai tirar todos os seus pecados. Como eu falei, irmãos, eu fui funkeiro, eu vim do funk, vim de toda a vida difícil, mas Deus me trouxe para a salvação, e hoje estou aqui e posso dizer que nós podemos ser libertos de todos os nossos pecados, porque eu fui, e Deus continua nos libertando, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele veio, Ele foi, mas Ele vai voltar. Você está preparado para esse grande dia? Não rejeite a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Eu quero orar pela igreja e por você. Se você quiser tomar a sua decisão em Cristo, eu não insisto, porque é uma decisão que tem que vir de Deus para o seu coração e do seu coração para Deus. Excelso Deus, querido Pai, obrigado pela graça nesta noite, Senhor, de culto, de podermos louvar e adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai,
nos ajude a entender que a maior festa está para acontecer. Não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus, mas será uma festa que nunca vai acabar, será uma festa eterna, e que nós podemos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que possamos estar com a nossa vida no altar, com a nossa vida firme diante de Deus, preparado para esse grande dia que não sabemos quando acontecerá, mas vai acontecer, porque o Senhor veio, o Senhor foi, mas o Senhor vai voltar. Assim como os apóstolos lá em Atos estavam olhando firmemente para o céu, vindo o Senhor voltar, e os anjos falaram: por que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, da mesma forma ele vai voltar. E nós possamos estar preparados, Senhor, porque a Tua palavra diz que virá como ladrão. O dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora que nós estamos dispersos, estamos sem vigilância, mas que possamos nos preparar. Senhor, se tem alguém agora, essa noite aqui, que queira colocar o seu coração diante do Senhor, entregar a sua vida, que nada venha impedir disso, nada possa impedir ela de tomar a sua decisão em Jesus, porque o Senhor deseja salvar, o Senhor quer salvar, e o Senhor convida, porque hoje é uma noite de salvação em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado pela graça de estarmos aqui te louvando e ouvindo, porque o Senhor veio, o Senhor foi, mas o Senhor vai voltar, e nós cremos nessa promessa, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui. Vamos continuar orando por aqueles que não puderam estar. Boa noite, meu jovem. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Desculpe que eu estava pregando e não pude parar para lhe cumprimentar, mas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Jesus tem uma obra na sua vida, como tem em todas as nossas vidas. Amém? Irmãos, quarta-feira tem o nosso culto de oração, convido os irmãos para estar, nós vamos continuar estudando o livro de Atos. A semana que vem, só um anúncio, nós vamos ter um treinamento de evangelismo aqui de manhã, tá? O treinamento pelo Instituto Billy Graham, que está fazendo um treinamento de evangelismo. Então, de manhã, puderem estar aqui, não vai haver a EBD, vai haver o estudo, tá? Eu vou trazer as apostilas para os irmãos. Vai vir um treinador da equipe do Billy Graham, que está aqui no Brasil, vai ter uma concentração evangelística no final do ano, e está envolvida todas as igrejas, todas as denominações, tá? Não é só batista, não, então todas elas. Se você quer aprender, a gente vai aprender técnicas de evangelismo, de estudo bíblico. Então venha, por favor, motive o irmão que não pôde estar aqui hoje para vir também, para que a gente consiga treinar o maior número possível. Pode convidar irmãos de outra igreja, pessoas de outra igreja, é para todo mundo que quiser participar, tá bom? Amém? Vamos então encerrar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações em comunhão com o Espírito Santo, estejam com todo aquele que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa ser triunfantemente. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e toda a sua família.